Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a terceira aula do terceiro bimestre. O tema da nossa aula de hoje é o mito da democracia racial e a exclusão racial. O objetivo dessa aula é que você compreenda como o mito da democracia racial pode esconder desigualdades e formas de exclusão racial. Certamente você já ouviu falar que no Brasil não existe racismo, porque aqui todo mundo é misturado. Essa frase é até bonitinha, né? Mas será que o fato de o Brasil ser um país miscigenado significa que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades? Nessa aula você vai descobrir que a sociologia questiona justamente essa ideia. Eu quero que você pense em uma pergunta que eu vou fazer para você agora, porque eu adoro perguntas. Se todos nós somos iguais perante a lei, por que determinados grupos continuam enfrentando mais dificuldades para acessar determinados espaços da sociedade? Vamos falar dela. Vamos falar da democracia racial. O que é isso? Durante muito tempo foi difundido no Brasil a ideia de que nós vivíamos uma espécie de democracia racial. A expressão está relacionada à ideia de que diferentes grupos raciais viveriam de maneira relativamente harmoniosa em nosso país, sem conflitos raciais significativos. O autor mais famoso, que nós já falamos dele, com certeza já falamos dele, sim, já falei dele muito, mas talvez você não tenha ouvido falar dele ainda, é o Gilberto Freire, um dos autores mais associados à construção dessa interpretação. Na grande obra dele, uma obra gostosa de ler, que é A Casa Grande e Senzala, lógico que com o tempo as mentes vão evoluindo, aí nós conseguimos encontrar algumas contradições, mas não deixa de ser uma grande obra, ok? Essa obra foi publicada em 1933 e Freire destacou a miscigenação e as relações entre portugueses, indígenas e africanos na formação da sociedade brasileira. E a contribuição de Freire foi muito importante para que nós compreendamos hoje a formação cultural brasileira. Mas existe um problema. Quando essa interpretação é transformada na ideia de que, como o Brasil é miscigenado, então não existe racismo aqui. E nós sabemos que isso não é verdade. E é justamente essa conclusão que será questionada pelos autores que nós vamos estudar hoje. Então, o que significa mito da democracia racial? Eu vou explicar. Aqui é o ponto principal da nossa aula, o mito da democracia racial. É a ideia de que o Brasil seria uma sociedade racialmente harmoniosa, na qual o racismo não teria nenhuma importância, e isso porque existia a miscigenação. Não é um pensamento assim tão absurdo, só que, dado a complexidade do racismo, aí essa ideia parece até bobinha, certo? O problema é que a miscigenação não significa igualdade social. Duas pessoas podem viver no mesmo país, falar a mesma língua, ter a mesma nacionalidade, mas pode possuir oportunidades muito diferentes, e isso faz toda a diferença. E é aqui que entra a sociologia. Então vamos falar de Florestan Fernandes. Ele vai trazer para nós a desigualdade que veio após a escravidão. Florestan Fernandes foi um dos principais autores para compreender essa questão. Florestan estudou profundamente as relações raciais no Brasil. E uma das questões levantadas por ele foi o que aconteceu com a população negra após a abolição da escravidão. A escravidão terminou oficialmente em 1888, mas não foi simples, não foi um negócio bem feito, bem planejado, com políticas públicas. Foi apenas uma liberdade jurídica que não significou acesso a todas as coisas que as pessoas da sociedade que já viviam ali tinham o privilégio de participar. Por exemplo, acesso
acesso à educação, acesso à terra, acesso a empregos bem remunerados, acesso às mesmas oportunidades. Não, nada disso. Não teve nada disso. A população negra foi liberta sem que fossem criadas condições suficientes para garantir uma verdadeira igualdade social. E isso significa que o fim da escravidão não significou o fim das desigualdades produzidas por ela. Deveriam ter feito muito mais. Vamos falar de Carlos Rasenbaum e as desigualdades raciais. Ele é um pesquisador importante e ele mostrou que as desigualdades entre brancos e negros não podem ser explicadas somente pela herança da escravidão. Ele diz que o racismo pode atuar no presente, influenciando oportunidades de educação, trabalho, renda e mobilidade social. E isso é muito importante, até porque dá para pensar, olha só, a escravidão acabou há mais de 100 anos. Então, por que ainda falamos sobre isso? A resposta sociológica para essa pergunta é porque as consequências das desigualdades históricas podem permanecer nas estruturas sociais e também podem ser reproduzidas no presente. E é o que acontece. Vamos ver como a exclusão racial aparece no nosso cotidiano. A exclusão racial não precisa acontecer somente através de uma agressão explícita. Ela pode aparecer também em formas bem sutis. Por exemplo, mercado de trabalho. Imagine uma empresa em que as pessoas negras representam uma parcela pequenininha dos funcionários, lá nos cargos mais baixos, e nunca chega na chefia, ou raramente você vê negros na chefia. Isso merece uma pergunta sociológica. Por que essa diferença acontece? Não devemos simplesmente concluir que existe racismo em cada situação individual. Devemos investigar se existem padrões sociais de desigualdade. Por exemplo, quando se pede boa aparência, na verdade a empresa está querendo dizer beleza padrão. Essa beleza padrão seria uma pessoa de pele clara e cabelos lisos. Vamos para o exemplo 2, a representatividade. Pense nos filmes, nas novelas, propagandas e empresas. Quem aparece como médico? Quem aparece como advogado, como empresário e quem aparece como empregado? A representação também influencia a maneira como determinados grupos são vistos socialmente. E isso entra no imaginário da pessoa e você tem aquela ideia fixa de que quem limpa são os pretos, que os empregos subalternos são sempre ocupados por pessoas negras. Vamos para o exemplo 3, as abordagens e as suspeitas. Vamos agora imaginar 2 jovens entrando em uma loja. Um deles é tratado normalmente. O outro é observado constantemente pelos funcionários por causa da sua aparência e a cor da sua pele. E isso acontece repetidamente com pessoas de determinado grupo social. Na verdade, negras, né, gente? Só acontece com os negros. Nós podemos fechar com essa pergunta: democracia racial ou igualdade racial? Essa foi a nossa aulinha de hoje.